Você já ouviu falar da Teologia Batista Nacional? Talvez você seja membro de uma igreja batista nacional ou apenas um curioso sobre a nossa identidade, as nossas crenças e doutrinas. Este é o primeiro episódio da nossa série Teologia Batista Nacional, onde nós estudaremos de forma fundamentada nas Escrituras, no Manual Básico Batista Nacional e nos materiais da Lerban a respeito da nossa história, da nossa identidade e da nossa doutrina. Neste episódio, iniciaremos pelo começo. Falaremos um pouco sobre a chegada dos batistas no Brasil, a formação da Convenção Batista Nacional e um pouco da nossa identidade denominacional, aquilo que nos diferencia de outras denominações. A história do protestantismo no Brasil pode ser dividida em duas grandes etapas. A primeira etapa é chamada de protestantismo de imigração, onde comunidades europeias se estabeleceram em solo brasileiro e viviam em comunidades isoladas, tentando reproduzir o estilo de vida que viviam na Europa. São elas espanhóis, portugueses, holandeses, italianos. Sendo assim, eles não tinham a preocupação de evangelizar os nativos brasileiros, os indígenas e outras pessoas que já viviam em território brasileiro e eram brasileiros de nascimento. A segunda etapa é chamada de protestantismo de missão. E ela começa com um nome muito importante, o médico escocês Robert Calley. Ele foi o primeiro missionário a se estabelecer de forma fixa no Brasil. A partir dele, vários países da Europa, mas principalmente os Estados Unidos da América, começaram o envio em massa de missionários para o Brasil. E as igrejas históricas do protestantismo histórico foram as que mais enviaram missionários para o Brasil. Dentre elas, as igrejas metodistas, presbiterianas e os batistas. Em 1860, chega ao Brasil o primeiro missionário batista, Thomas Jefferson Bowen. Ele se estabeleceu aqui no Brasil, contudo, por conta de uma grave doença, precisou retornar aos Estados Unidos. A história não para por aí. Em 1881, a Junta de Missões de Richmond, ligada à Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, enviam ao Brasil um casal de missionários, William e Anna Bagby, juntamente com o casal Zacarias e Kate Taylor. E em 1882, esse casal de missionário, juntamente com o ex-padre Antônio Teixeira, plantam a primeira igreja batista no Brasil, em Salvador, Bahia. A história dos batistas nacionais começa algumas décadas depois, quando em 1924 a Junta de Missões de Richmond enviou ao Brasil mais um casal de missionários, o casal David e Rosalie Appleby. É aqui que surge um ponto decisivo. Dona Rosalie divulgava entre os batistas brasileiros o impacto dos grandes avivamentos no mundo, principalmente aqueles de origem anglo-saxã. Ela distribuía os chamados folhetos de poder, que incentivavam uma vida cheia do Espírito Santo. Essa mensagem ecoou em líderes como José do Rego Nascimento e Enéas Tonini. Eles não buscavam uma ruptura dentro do meio batista, mas promover uma renovação espiritual. O movimento de renovação espiritual começa então a crescer nas décadas de 1950 e 60. E como o pentecostalismo estava em expansão nessa época, a aproximação entre os dois movimentos aconteceu de forma natural, por questões teóricas e práticas. Mas havia diferenças importantes, porque o ethos batista não combinava totalmente com o ethos pentecostal. Essa aproximação gerou tensão entre os líderes da Convenção Mãe, a Convenção Batista Brasileira. E essa tensão levou à separação. E no dia 16 de setembro de 1967, com 22 igrejas arroladas, nasce oficialmente a Convenção Batista Nacional.
Como batistas, acreditamos em doutrinas que nos diferenciam, ou melhor, nos destacam de outras tradições cristãs. Aqui nesse episódio, vamos apresentar algumas de forma resumida, que serão aprofundadas posteriormente em episódios futuros. Nós acreditamos, por exemplo, que a Bíblia é a nossa única fonte de fé e prática. Nós não desprezamos a tradição e usos e costumes, porém entendemos que toda tradição deve ser solidificada com base nas Escrituras Sagradas, pois as Escrituras têm proeminência absoluta. Nós acreditamos também na autonomia da igreja local. Cada igreja local é responsável pela aplicação saudável e biblicamente coerente da doutrina, administração e disciplina de seus membros. Nós também acreditamos na separação absoluta entre Estado e igreja. A igreja não deve administrar a coisa pública e nem o Estado deve regulamentar a fé. Ambos são instituições criadas por Deus para administração de esferas distintas. Nós acreditamos também na liberdade de consciência de cada crente. Isso significa que ninguém é obrigado a crer. Toda pessoa é responsável diante de Deus pela sua própria fé. Os batistas nacionais também creem na continuidade dos dons espirituais. Contudo, acreditam na distinção desses dons com o batismo no Espírito Santo, mantendo uma teologia bíblica, responsável e equilibrada. Para os batistas nacionais, a igreja existe para cumprir uma missão tríplice: adoração, edificação e evangelização. A adoração é a missão da igreja para com Deus. Ela envolve reverência, entrega e humildade, entendendo e reconhecendo a santidade de Deus. Cada crente expressa sua adoração em seus atos, palavras e testemunho de vida. A edificação é a missão da igreja para com ela mesma. O Espírito Santo concede dons a todos os crentes para fortalecer, amadurecer e edificar todo o corpo de Cristo. E a evangelização é a missão da igreja para com o mundo. Ela é o cumprimento expresso da grande comissão. Uma igreja que não evangeliza está desonrando e desrespeitando uma ordem direta do Senhor. Pois bem, chegamos ao final. Hoje, nós descobrimos um pouco da nossa história, do nosso surgimento como Convenção Batista Nacional, da nossa identidade denominacional e da nossa missão como batistas nacionais. Nos próximos episódios, aprofundaremos em pontos específicos, com bases bíblicas e aprofundamento junto do nosso manual e dos nossos materiais da Lerban. Este foi só o primeiro episódio. Acompanhe conosco nessa jornada do Teologia Batista Nacional. Se inscreva no canal, compartilhe com sua igreja, com seus pastores e com seus amigos. Que Deus te abençoe e até uma próxima.